Olá, a convite da professora Lorena Bastianetto, eu tenho a alegria de participar da coluna Nota de Rodapé e hoje para falar sobre a minha pesquisa de estágio sênior ou estágio pós-doutoral que eu fiz na Universidade do Porto. Meu nome é Alexandre Melo Franco Bahia e eu sou doutor em Direito Constitucional pelo UFMG, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Ouro Preto, no IBMEC, BH, e eu estive ano passado fazendo meu estágio pós-doutoral na Universidade do Porto, no Instituto de Saúde Pública, falando sobre as políticas de prevenção e tratamento de HIV/AIDS no Brasil e em Portugal, fazendo uma comparação entre os dois países. É um pouco sobre isso que eu quero falar e contextualizar também, aí dentro de um panorama maior, a questão da saúde pública nos dois países e, inclusive, trazendo alguns debates que vêm sendo levantados sobre a questão da saúde pública nos dias de hoje, por causa da atual pandemia que a gente vive de um outro vírus, não é? Muito bem. O Brasil, durante muitos anos, foi considerado um grande referencial para as políticas tanto de prevenção quanto de tratamento de HIV/AIDS. Isso, no entanto, deixou de ser verdade desde alguns anos para cá. Se nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, e nos primeiros anos do atual século, o Brasil ainda era uma grande referência e foi mencionado assim em vários congressos internacionais de pesquisadores sobre essa área, ele perdeu esse posto já há algum tempo e, ao contrário, o Brasil hoje vive numa situação bastante precária a respeito de uma doença que hoje parece mais silenciosa, mas que continua a fazer vítimas tal qual fazia antes, ou melhor, não tão quanto fazia antes, mas de maneira crescente, há um número crescente de infectados, coisas que a gente não via desde já há muito tempo. Então vamos começar pelo começo aí. O HIV/AIDS é um problema de saúde mundial reconhecidamente por organizações internacionais como um dos maiores graves problemas de saúde pública do final do século passado. E ele é um problema que vai, no primeiro momento, atingir principalmente a população LGBT, particularmente de homens que fazem sexo com outros homens. E aí, no primeiro momento, isso vai ser chamado eles vão ser chamados de grupos de risco, depois vai se falar em comportamentos de risco. E aí, pessoas que também têm necessidade de fazer transfusão de sangue, hemofílicos, por exemplo, e usuários de drogas injetáveis. Esses eram os três grandes públicos, vamos dizer assim, quando se começa a haver uma compreensão melhor sobre o que é o HIV e como é que ele é transmitido. Como dois desses três grupos são pessoas de alta marginalidade, alguns deles até hoje menos com relação a homens que fazem sexo com outros homens, uma boa parte dos países, mas usuários de drogas injetáveis eram um problema lá e continuam sendo um problema até hoje. A resposta do Estado na forma de políticas públicas ela demorou muito a acontecer. A gente tem casos, por exemplo, no Brasil, em que um médico que propôs na Universidade Federal da Bahia a distribuição de seringas descartáveis para os usuários de drogas, ele foi ameaçado de sofrer um processo, uma ação penal por apologia ao tráfico, apologia ao uso de drogas. Todas as políticas de minimização de riscos, como distribuição de preservativos, por exemplo, elas foram duramente criticadas por setores conservadores, setores religiosos, que viam nisso um incentivo à promiscuidade, alguma coisa do tipo. No entanto, em determinado momento, o Brasil ele toma uma dianteira nessa história, isso meados dos anos 90, quando os primeiros medicamentos começam a surtir efeitos de prolongar um pouco mais a sobrevida dos pacientes. O Brasil toma uma decisão de distribuir esses remédios universalmente. Vale lembrar que desde a Constituição de 88, o Brasil tem um sistema universal de saúde, o maior sistema público de saúde do mundo, com o maior número de consultas e procedimentos de todo o mundo. Não há nenhum outro sistema que se compare ao sistema brasileiro. E dentro da lógica
do direito universal à saúde, portanto, garantido pela Constituição e pela legislação que vem na sequência, decorreu meio que naturalmente a questão da distribuição dos medicamentos. Então, o Brasil, ele inclusive vai forçar nessa história uma mudança nos acordos TRIP, que falam sobre comércio internacional, para que houvesse a inclusão de uma exceção de tal sorte que determinados medicamentos poderiam ter a sua patente quebrada, vamos dizer assim, em casos de alta necessidade. E essa mudança nos acordos TRIP veio em decorrência do Brasil por muito esforço do ministro da Saúde do Brasil na época, o José Serra. Ao mesmo tempo, o Brasil começa várias campanhas de prevenção bastante didáticas e bastante ostensivas. Fala-se sobre prevenção e tratamento de HIV/AIDS nas escolas. Em vários locais de grande trânsito você tem a distribuição de preservativos e de cartilhas, folders. Em todas as grandes festas, quando há grande aglomeração de pessoas, em locais como rodoviárias, por exemplo, sempre havia distribuição de material, tanto informativo quanto preservativos, para as pessoas que, por exemplo, iam pegar ônibus para o interior, para viajar para outros lugares na época do carnaval, por exemplo. Isso vai fazer com que o custo, né, do que o país tem com relação ao tratamento HIV/AIDS, ele acabe sendo muito menor, porque, afinal de contas, um número menor de pessoas está se infectando. Quer dizer, o custo que se tem com as campanhas de prevenção, elas são muito menores do que os custos com o tratamento. Então, apesar do tratamento ser um tratamento caro, e ele era um tratamento caro desde o início, o Brasil consegue, de um lado, diminuir o grande número de infecções com as campanhas, e de outro lado ele consegue negociar preços mais baratos para os remédios, com as pressões que ele fez, inclusive com a ameaça de quebra de patente. Pois bem, essa é uma política que deu muito certo, e o Brasil ele é mencionado em vários fóruns internacionais como um exemplo a ser seguido. O Brasil inclusive chega a exportar, vamos dizer assim, o modelo para vários outros países. Vários países, representantes de outros países, vêm ao Brasil para aprender o que estava sendo feito aqui e levar isso para os seus locais de origem. No entanto, na segunda metade dos anos 2000 para frente, nós temos um retrocesso nessa política. Isso se deve, por um lado, ao desenvolvimento de novos medicamentos que vão garantir uma sobrevida quase que normal, vamos dizer assim, para aqueles que são portadores de HIV e que conseguem levar uma vida praticamente normal, enfim, com o chamado coquetel. E, de outro lado, com essa sobrevida, novas gerações elas já não vão ver mais o HIV/AIDS com aquele medo de uma sentença de morte que havia logo no início, em que grandes personalidades da música e da TV apareciam com a doença e logo depois morriam. Então há, de certa maneira, uma nova forma de encarar a AIDS, não mais como uma doença mortal, mas como uma doença crônica, tratável. Mas, fundamentalmente, de outro lado, existe uma desinformação muito grande provocada por uma quebra dos programas de prevenção e tratamento de HIV/AIDS. Quer dizer, de um lado, a ascensão de grupos religiosos conservadores na política vai fazer com que, seguidamente, o Ministério da Saúde tenha cortados recursos e campanhas para falar sobre prevenção de HIV/AIDS. Isso faz com que toda uma nova geração de pessoas, principalmente de pessoas mais jovens, de homens que fazem sexo com homens mais jovens, que não viveram aquelas manchetes dos anos 80 e começo dos anos 90 sobre HIV/AIDS, que eles não têm a informação necessária sobre essa questão, não têm a real dimensão de que, mesmo fazendo tratamento, essa é uma doença que causa uma série de problemas de longo prazo. A própria medicação causa uma série de problemas de longo prazo e limitações e um rigor que o tratamento exige. Nada disso é, na verdade, mais objeto de
informação para as pessoas. E aí nós vamos então passar por um segundo momento, que é a volta do crescimento. Tem um dado muito interessante que mostra que na América Latina, nos últimos 10 anos, o número de infecções, se a gente exclui o Brasil dos dados, o número de infecções por HIV/AIDS ele caiu. No entanto, quando a gente soma o Brasil aos demais países da América Latina, há um crescimento do número de infecções. É dizer, o Brasil pesa negativamente na conta sobre o crescimento do número de infecções de HIV/AIDS no mundo e particularmente aqui na América Latina. Soma-se um natural desprezo e preconceito contra pessoas que fazem sexo, contra homens que fazem sexo com outros homens, a sigla HSH. Preconceito este de toda a sociedade no geral e até mesmo muitas vezes desses próprios homens que muitas vezes escondem sua própria orientação sexual, mas particularmente um preconceito e uma discriminação muito grandes com relação a determinadas populações mais vulneráveis, que são as travestis e as pessoas transexuais, transgêneros, quando estes vivem de prostituição. Tem um documento da OMS do ano de 2011, de uma reunião da OMS havida no Rio de Janeiro em 2011, que é particularmente importante para a gente poder entender esse dado, em que esse documento vai falar sobre os chamados determinantes sociais de saúde. E aí a OMS vai deixar muito claro que o local onde uma pessoa nasce, cresce, vive e morre é absolutamente determinante para o grau de saúde ou não que essa pessoa vai ter. E esses chamados determinantes de saúde têm um componente, segundo o próprio documento da OMS, que é estrutural. Existem certos determinantes que são estruturais, que dizem respeito à desigualdade de renda, de gênero, a violência e a questões raciais, por exemplo. Isso vai ser absolutamente determinante sobre a qualidade ou não de vida e de saúde das populações. E isso, quando a gente pensa em HIV/AIDS, é algo absolutamente constatável com dados muito simples. Então, por exemplo, nos últimos anos, algumas políticas mudaram com relação à questão do HIV/AIDS, e ao invés de se falar em políticas de prevenção e tratamento como duas coisas separadas, junta-se essas duas políticas para se falar na chamada prevenção combinada, em que é considerado também como política de prevenção o tratamento daqueles que, uma vez infectados, eles se tornam indetectáveis. E se eles são indetectáveis, automaticamente eles não transmitem. Isso também passa a ser uma política de prevenção. Dentro dessa política combinada, nós vamos ter estratégias como o PrEP, que é o tratamento pré-exposição, e o PEP, que é o pós-exposição. Mas eu queria falar do PrEP no primeiro momento. O Brasil adota o PrEP de maneira vanguardista, é o primeiro país subdesenvolvido ou em desenvolvimento a adotar um tratamento desse tipo. Assim como o Brasil foi pioneiro entre os países subdesenvolvidos a fazer um tratamento universal lá nos anos 90. Mas quando a gente olha quem são os beneficiados, quem são os principais clientes, vamos dizer assim, do PrEP, em que ele é dirigido mais especificamente para profissionais do sexo e homens que fazem sexo com outros homens, mas dentro desse grupo a gente vai perceber que quem são os principais usuários são homens brancos de classe média alta e universitários. Ou seja, pessoas que teoricamente têm mais acesso à informação e justamente por isso têm acesso ao PrEP, tiveram conhecimento sobre ele, que têm maiores condições de prevenção de outras formas, como o uso de preservativos, por exemplo, enquanto que aqueles que estão mais expostos e mais vulneráveis, as travestis e profissionais de sexo, por exemplo, não são aqueles que a política mais atinge. Mais uma vez, é importante lembrar os vários documentos da UNAIDS que vão falar justamente sobre isso. Condições de vulnerabilidade, elas afetam desproporcionalmente as pessoas quando a questão é contrair uma doença. Seja o HIV/AIDS de sempre, desde os anos 80, seja agora
com a pandemia do Covid-19, o que se percebe tanto num caso quanto no outro é que pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, econômica, cultural, religiosa, sexual, enfim, elas são muito mais propensas a se infectar com os vírus e muito mais propensas a ter consequências mais graves, né? Menor tratamento, menor disponibilidade de exames, menor disponibilidade de medicamentos do que aquelas pessoas que são mais integradas, não é? Pessoas que têm melhores condições econômicas, sociais, culturais de procurarem ajuda. Seja lá no Covid-19, com os dados atuais, por exemplo, falando que a maior parte daqueles que morrem são negros em Nova York e latinos em Nova York, ou negros aqui no Brasil, seja com HIV e AIDS, questões de discriminação e violência, elas atraem uma maior vulnerabilidade. E hoje não se fala mais, portanto, nem grupos de risco, nem comportamento de risco, mas a UNAIDS trabalha justamente com a ideia de vulnerabilidade. Não é à toa que, recentemente, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para falar sobre o Covid-19, vai chamar atenção justamente sobre esse aspecto. É dizer, diz a comissão, países da América Latina que são marcados culturalmente por altos graus de discriminação, violência e desigualdade são países em que a epidemia pode ter um efeito muito mais devastador do que países mais igualitários, com melhores acessos, como os países do norte da Europa, e é o que tem acontecido. No caso do HIV/AIDS, a gente tem então um crescimento de mais de 700% do número de infecções nos últimos 10 anos no Brasil entre a população mais jovem, de 15 a 24 anos, e isso é muito sério, né? É um crescimento que não se via desde os anos 80, enquanto que em outras faixas etárias o crescimento é muito menor. Nós temos então toda uma nova geração de pessoas que estão sendo infectadas por falta de informação, por pressão de bancadas religiosas. A questão é muito menos econômica do que política e cultural. Nessa faixa de pessoas, nós temos desproporcionalmente atingidos pessoas travestis, transexuais e transgêneros que vivem da prostituição e homens que fazem sexo com outros homens. A porcentagem desses grupos atingidos por HIV/AIDS é muito maior, desproporcionalmente maior do que o número pequeno que eles representam no total da população. Portugal, por outro lado, tem tido muito sucesso numa política de saúde pública desenvolvida pelo sistema de saúde deles lá. Um dado que é extremamente interessante é o dado sobre usuários de drogas injetáveis, em que Portugal consegue diminuir mais de 90% das infecções de HIV/AIDS entre população de usuários de drogas injetáveis, por exemplo. Mas não é só isso. Portugal mantém campanhas de informação constantes que passam em horários da TV aberta, em horário nobre da TV aberta. Há distribuição de panfletos e cartilhas o tempo todo nas escolas e em lugares de grande aglomeração de pessoas. E mais do que isso, lá as ONGs elas recebem do próprio governo português não apenas material de prevenção e cartilhas e folders para a prevenção de HIV/AIDS, como as próprias ONGs também recebem do governo kits para poder fazer os exames. Então, uma pessoa ela pode, imigrante legal, uma pessoa que quer manter mais ainda a confidencialidade, ela pode ir em qualquer ONG e fazer ali o exame, receber aconselhamento sem que haja qualquer registro pessoal dela em torno disso. Com isso, Portugal alcançou, antes do prazo, as chamadas metas 90-90-90 da UNAIDS. A UNAIDS, em 2014, ela estabeleceu que até 2020, até esse ano, os países deveriam alcançar a meta de 90% dos que estão infectados estarem diagnosticados, que 90% dos infectados tenham acesso ao tratamento com os antirretrovirais e que 90% dos que estão sendo tratados se tornem ou permaneçam indetectáveis. Portugal atingiu essa meta no ano passado, em 2019,
E nós aqui no Brasil não conseguimos atingir mais do que uma meta. Nós atingimos a meta de ter 90% dos infectados em tratamento, mas não temos exatamente o número, não alcançamos a projeção de que todos que estão infectados sabem da sua condição e nem de que os que estão em tratamento, pelo menos 90% deles estejam indetectáveis. Esse é um dado importante porque, como eu disse no início do nosso vídeo, o Brasil sempre foi considerado uma referência nesse assunto e, ao contrário, nós não só temos sido negligentes com relação a campanhas de prevenção, como a própria questão do tratamento, ela não consegue atingir aquelas populações que são as mais vulneráveis à infecção de tratamento para o tratamento de HIV/AIDS. Por fim, no momento em que o mundo inteiro se debate sobre o Covid-19 e a questão do HIV/AIDS ela é mais um complicador nessa história, porque toda essa população de infectados com HIV/AIDS são também pessoas mais suscetíveis e vulneráveis a qualquer pandemia desse tipo. Mais do que nunca, nós precisamos defender e repensar a saúde pública no Brasil. Recentemente, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, ele ficou doente, foi internado por causa do Covid-19 e, ao sair, ele agradeceu justamente ao sistema público de saúde do Reino Unido pela cura rápida que ele experimentou. Nós temos um grande sistema público de saúde. A saúde pública e coletiva ela é um bem que do qual nós não podemos abrir mão. E mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia do Covid-19, ou com a experiência que nós temos acumulada de políticas como, por exemplo, a do HIV/AIDS, mostram que nós podemos fazer sim muito pela saúde da população. A saúde e a vida são direitos universais e invioláveis, garantidos pela Constituição por uma série de documentos internacionais de que o Brasil é signatário, e eles não podem ficar à disposição de determinações, sejam elas políticas, econômicas ou religiosas. Seja uma coisa, seja outra, sejam determinantes que for, o direito à saúde e o direito à vida eles precisam ser preservados, e um sistema público de saúde precisa ser garantido não só em momento de pandemia, mas em todo o tempo, porque só um sistema público de saúde garante a realização plena desses direitos. Bom, é isso, eu agradeço a oportunidade dada para poder falar sobre isso e fico à disposição para questões que eventualmente possam aparecer. Obrigado.